Bom, deixa-me então avançar. Eu tenho que ter aqui algum cuidado com aquilo que vou dizer, porque não domino bem o assunto e fiquei muito baralhado com muitas das coisas que li. Portanto, vou deixar para vocês o comentário relativamente ao Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, que poderá ter que devolver as verbas que alegadamente recebeu enquanto acumulava as funções a tempo inteiro na Junta de Freguesia e no setor privado enquanto docente. O assunto foi enviado para os tribunais pela CDU de Vila Franca de Xira, que considera que o autarca socialista lesou o erário público e reclama agora que o autarca, de resto, agiu à margem de lei. O João Santos alega, entretanto, que agiu de boa fé. Num breve comunicado, o Partido Socialista de Vila Franca de Xira refere a existência de uma divergência na interpretação das normas jurídicas, de facto, e entende que aquelas funções, no caso em concreto, deviam ter sido remuneradas a meio tempo. Ora, vamos tentar perceber um bocadinho o que é que está a passar aqui. Eu tenho a câmara para o Rui Rei, vamos começar por Rui Rei. Tens acompanhado esta questão. O que é que te parece em todo este processo? E é aqui que se demonstra, de facto, a questão populista ou sem populista. Eu não tenho acompanhado muito, mas fui lendo, e esta semana, mais precisamente, explicaram-me o tema. E eu vou-vos dizer, sou insuspeito, ao contrário do que se diz, sou insuspeito, não sou socialista, não tenho particular simpatia pela forma como os socialistas normalmente gerem a coisa pública e, portanto, estou à vontade nisto. Mas em relação ao caso do Presidente da Junta de Vila Franca de Xira e à pessoa do Presidente da Junta, que é aqui quem está em causa, eu acho que o Sr. Presidente da Junta agiu de boa fé. É o que eu acho de todo este processo. E, portanto, como veem, a minha questão não é enviesada. A minha questão é de justiça. E neste caso em concreto, quem acho que não está a agir de forma correta é quem fez a queixa da forma que fez e os jornais que pegaram nas coisas da forma de que pegaram. Porque se nós formos corretos e formos ver, daquilo que sei, o Sr. Presidente da Junta pediu pareceres. O Sr. Presidente da Junta comunicou. O Sr. Presidente da Junta terá eventualmente comunicado inclusivamente à Adegal a quem pediu um parecer. E ao que parece não lhe terão sequer respondido. Ao que parece, o Tribunal Constitucional, penso eu, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, mas o Tribunal Constitucional, ele tem que o Tribunal de Contas, terá pedido toda a informação que recebeu e que realça isso na sua informação. Realça a boa-fé com que foi colocada, realça que não, em nenhum caso, o erário público foi prejudicado e, portanto, o que resta aqui avaliar é porque é que os autarcas não podem, de facto, os autarcas de freguesia, não podem ser remunerados perante uma determinada posição de dar aulas e outras entidades públicas o podem ser. Portanto, o que está em causa aqui é uma situação de igualdade e legitimidade, que, ao que parece, o próprio Tribunal escreve isso. Portanto, como se pode constatar, do meu ponto de vista, mas eu sou um leigo na matéria, do meu ponto de vista, neste caso em concreto, eu penso que o Sr. Presidente da Junta de Vila Franca de Xira agiu de boa fé e toda esta questão deve ser resolvida o mais rapidamente possível e, do meu ponto de vista, da informação que tenho, o erário público não é prejudicado em lado nenhum, muito pelo contrário. Até é beneficiado nessa perspectiva. Portanto, o seu a seu dono, política como é ao que é da política, justiça ao que é da justiça, propaganda ao que é da propaganda e tudo o resto. Portanto, eu aqui neste caso acho que o Sr. Presidente da Junta, e mais do que Presidente da Junta, a pessoa em questão, porque isto não tem nada a ver com o facto de ser Presidente da Junta ou não, tem a ver com a pessoa, com a ética, com essa forma, e neste caso eu penso que ele atuou corretamente. Paulo Afonso, não na qualidade de Presidente da Conselhia, evidentemente, na qualidade de comentador do Valor Local, sei que também tens uma opinião sobre o assunto, vamos a ela. Bem, e é mesmo isso, é uma opinião e é um comentário sobre, eu não sou jurista, eu li atentamente o relatório do Tribunal de Contas e muitas das conclusões do relatório do Tribunal de Contas, das quais algumas eu vou aqui também sublinhar e tive a oportunidade também de falar com o João, corroboro boa parte, se não mesmo na totalidade, daquilo que foi a intervenção do Rui. Dito isto, há a justiça o que é da justiça, há a política o que é da política, como se costuma dizer. E no quadro político, o comunicado que a CDU faz é um comunicado é um comunicado acusatório, diz que o Presidente da Junta de Vila Franca de Xira lesa o erário público e que o PS contribui para descredibilizar o descrédito do poder local democrático e das próprias instituições. Estou a citar, assim, au passant. O que o PCP
nesta situação, tem aqui uma atitude puramente populista, demagógica, e só pretende é tirar lama perante um assunto que o próprio Tribunal de Contas, por unanimidade dos juízes relatores, diz não existir dano para o erário público. E porquê que não há dano para o erário público? O Presidente da Junta de Freguesia não recebeu mais do que teria recebido se tivesse continuado na Câmara Municipal, ainda por cima assinala uma outra situação, que é, estando na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do qual ele é funcionário técnico superior, pode estar o próprio interesse público em causa, no que diz respeito a ser Presidente de Junta, e está subordinado dentro do quadro da Câmara Municipal, onde, como estava a dizer, é funcionário. Mas há dois pontos que me parecem... Está em funções suspensas, não é? Portanto, exatamente, mas ele voltou, entretanto, à Câmara Municipal, sim. logo que houve a possibilidade, algumas alegações sobre esta matéria, achou por bem, e acho que agiu sempre de boa fé. Não põe em questão a boa-fé do Presidente da Junta, do meu camarada João Santos, de maneira nenhuma, e há uma interpretação legal no quadro da lei dos eleitos locais, vindo da Procuradoria-Geral da República, de um parecer, e os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República são vinculativos, têm força de lei, fazem jurisprudência, que é contrário, por sua vez, a um parecer que não é força de lei, que não é vinculativo da CCDR. E acrescido a isso, houve diligências por parte do próprio Presidente da Junta, junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, a DEGAL, a perguntar a sua situação e não responderam. E como diz o Rui Rei, e bem, esta lei dos eleitos locais, nesta questão da acumulação da docência, é do ensino superior. São várias as pessoas na administração pública local e central que podem dar aulas no quadro das licenciaturas do ensino superior, mestrado ou doutoramento, e acumular com as funções que têm. E o Presidente de Junta não pode. A leitura que se faz daquela lei é que a lei produz um imbróglio jurídico, e está escrito no relatório. Ou seja, está muito pensado para os eleitos locais ao nível da autarquia municipal e esquecem-se as juntas. E no meio disto tudo, quer dizer, levanta-se um conjunto de questões que eu acho que nós temos que repensar, não é? Repensar aquilo que é o mandato social das juntas de freguesia, melhor dizendo, aquilo que é o papel de um presidente de junta e dos membros do executivo de uma junta de freguesia, num quadro em que o mandato social dessas juntas de freguesia já mudou. Já não é só para passar papéis de autorização de residência e afins. Uma junta de freguesia tem um protagonismo, uma empresa, uma participação dia, no quadro daquilo que é o ordenamento do território e da unidade administrativa que representam, muito mais. E por fim, eu acho que, como nós dizíamos no comunicado que emitimos, a CDU está com tiques populistas. Não é? E eu acho que com lives, acrescento aqui, lives de algum judicialismo, um pouco como o ar dos tempos que nós vivemos, não é? O clima mental que se vive no país. E achou por bem calvagar esta onda, numa espécie até de comitê de linchamento público, lançando lama para cima de uma pessoa que ajuda boa fé, de uma situação que ainda está a ser, quer dizer, que foi já analisada pelo Tribunal de Contas, que deu um parecer em que não há nota de culpa, e que, por sua vez, passou ao Ministério Público, porque é assim que deve ser, e eu acredito que o Ministério Público deverá concluir este processo da mesma forma, mas eu não sou nem magistrado do Ministério Público, não sou jurista, estou a fazer um comentário político sobre esta situação, e o que eu acho é que há sempre esta tentação de quem vive na vida de uma forma muito extremada de confundir a política e a justiça, enlamear o nome das pessoas, de querer ir na onda do clima político que nós vivemos neste momento, e eu acho que quem de facto é democrata deve combater isto e deve ser uma barreira contra este tipo de atitudes. Eu acho que... Temos um minuto. O Rui Rei, queres acrescentar alguma coisa? Não tenho mais nada a acrescentar.